Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versículos de 1 ao 26. É um trecho forte, cheio de sabedoria de Jesus, onde ele nos ensina sobre o sábado, a liberdade no espírito e ainda traz as bem-aventuranças, que são um verdadeiro caminho de felicidade. Fica até o final, porque essa palavra vai falar direto ao seu coração. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. Então, alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolos a estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês,
os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os fariseus queriam prender Jesus na letra da lei, mas Jesus mostra que o amor está acima da regra. Ele nos ensina que fazer o bem nunca deve esperar, nem mesmo por causa de uma tradição. Quantas vezes a gente se prende a coisas e esquece o amor? Curar é mais importante que agradar os homens. Jesus sabia que seria criticado, mas mesmo assim curou o homem da mão seca. Ele não teve medo de fazer o bem. E você, já deixou de ajudar alguém por medo do que os outros iam dizer? Hoje, Jesus te chama a ter coragem para amar sem medo. Jesus, ele reza antes de escolher os apóstolos. Antes de tomar uma decisão importante, Jesus, ele passa a noite em oração. E que exemplo para nós! Quantas vezes decidimos sozinhos, no impulso? Aprendamos a buscar a vontade de Deus antes de qualquer passo. Uma multidão o procurava e ele curava a todos. Jesus, ele não rejeita ninguém. Pessoas de todos os cantos iam até ele e todas eram tocadas, curadas e libertas. Hoje ele continua disponível, basta procurá-lo com fé. Jesus, ele ensina que os pobres, os famintos, os que choram, os perseguidos, são os verdadeiramente bem-aventurados. É uma revolução de valores. O mundo ensina que a felicidade está no dinheiro, na fama, no conforto, mas Jesus, ele mostra que a verdadeira alegria está no céu, no amor, na perseverança. E ele deixa um alerta: ai dos que estão acomodados no luxo e na vaidade. Meu irmão, o evangelho de hoje é um convite à liberdade. Jesus, ele quer que você seja livre para amar, para servir, para escolher a vontade do Pai. Não viva com medo dos julgamentos. Viva com os olhos voltados para o céu, porque o reino de Deus é teu. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!